Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus possa encher os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Respondeu-lhe Arão: Tirai as arrecadas de ouro das vossas mulheres, vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. Todo o povo tirou os atavios de ouro que tinham nas orelhas, trazendo, entregou a Arão. Ele as tomou da mão deles, e com um buril, deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro fundido. Então lhes disseram: Estes são, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e fez uma proclamação e disse: Amanhã será festa solene ao Senhor. Levantando-se de manhã cedo, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se a comer, a beber, e levantou-se para se alegrar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai tu e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e bem depressa se desviou do caminho. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no grande nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos, clamando pela tua misericórdia, pela tua ajuda, que o Senhor nos faça ver nestas passagens aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós acerca desse tema tão importante, o último mover do Senhor, o mover final do Senhor, para a restauração da tua igreja, para a restauração do teu testemunho. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito, da intervenção do teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos, para que a tua palavra possa penetrar de maneira profunda dentro de nós. Vem nos ajudar nesta hora. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, irmãs, nós vamos iniciar essa sequência de palavras, tomando aqui como início esse capítulo 32 do livro de Êxodo. O tema é esse que já foi anunciado, o mover final de Deus para a restauração da sua igreja. Então vamos colocar alguns pontos bem importantes aqui, porque o tema que os irmãos decidiram estudar aqui é sobre avivamento. E será que nós compreendemos a natureza do avivamento? O que é avivamento? A definição mais simples é que avivamento é a condição normal da vida da igreja. Isto é, uma igreja que não vive um avivamento, ela vive uma condição anormal. Uma igreja que não busca um avivamento, ela está na contramão daquilo que nosso Senhor disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acontece, irmãos, é que desde o primeiro século da era cristã, o inimigo trabalhou de uma forma perversa, roubando os valores espirituais, destruindo os fundamentos espirituais. E quando você estuda os movimentos de Deus na história, por meio do seu povo, para resgatar esses fundamentos, nós vemos como o inimigo ele volta a trabalhar para poder desviar a igreja do seu chamamento celestial.
Eu creio que todos nós sabemos que a história da igreja, ela tem um período chamado a Idade das Trevas. Esse período começou no ano 500 depois de Cristo e foi até o período da Reforma, quando Deus levantou alguns homens. Em primeiro lugar, eu quero citar aqui, é claro que existe muitos outros movimentos que estão alinhados com a Reforma, mas pelo menos 3 homens eu quero citar. O primeiro é Wycliffe, John Wycliffe. Depois, John Hus. E por último, o Martinho Lutero. Esses 3 homens seguem uma sequência dos movimentos de Deus para restaurar o lugar da sua palavra, que havia se perdido no meio do seu povo. Então Deus, ele usa o Wycliffe. E quando o Wycliffe foi martirizado, ele profetizou e disse que 100 anos depois, vocês podem matar o cisne, mas daqui 100 anos virá um ganso e vocês não conseguirão matá-lo. E foi justamente o que aconteceu. 100 anos depois, John Hus foi martirizado, mas eles não puderam calar a voz. O Wycliffe foi martirizado, eles não puderam calar a voz de John Hus. John Hus foi queimado numa fogueira, mas o que o Wycliffe queria dizer sobre eles não matar, não ter o poder de destruir o fogo que havia no coração de Hus. Eles não poderiam calar aquele homem. Aquela profecia de Wycliffe foi muito importante, porque o movimento que Deus levantou por meio de Hus foi um movimento que incendiou muitos corações. Desse movimento nós temos o grande, extraordinário movimento que depois vai atingir a Boêmia, a Morávia e aquele movimento dos irmãos morávios. Esse movimento durou 100 anos. Foi um movimento de oração que durou 100 anos. Então, não somente isso, mas foi preparando o caminho para a reforma de Martinho Lutero. Então nós sabemos que Martinho Lutero, ele vai até a Catedral de Wittenberg, e ele fixa lá na porta daquela catedral as 96 teses. Essas teses vieram como que uma explosão no meio daquele catolicismo, ou daquela religiosidade profana, perversa, que durante muitos e muitos séculos tinha como propósito destruir o testemunho de Deus na terra. A igreja havia tomado um caminho completamente diferente daquilo que o nosso Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram. E a partir da reforma, nós temos os movimentos que surgiram. Muitos movimentos surgiram conhecidos como os movimentos protestantes. E nós, todos nós, somos frutos, em muitas experiências, em muitos lugares, desses movimentos protestantes. E quando você olha isso de uma forma bem honesta, nós precisamos perceber que, mesmo assim, o inimigo veio trabalhando. Porque dentro dos movimentos protestantes, vieram os movimentos denominacionais. E muitos desses movimentos estavam centrados em homens. Muitos desses movimentos estavam centrados dentro dos próprios movimentos em si. E assim o movimento protestante varreu o mundo, porém com muitas deficiências. O chamado hoje de Deus é uma restauração final. Quando nós olhamos para as profecias e nós olhamos a realidade contextual que nos cerca, nós chegamos à conclusão que nós vivemos um momento crucial do ponto de vista da escatologia, sem criar nenhum sensacionalismo, mas levando os irmãos para olhar de maneira séria para a palavra de Deus, e em especial aqui, eu cito o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo nós vemos com uma extraordinária clareza os dias que nós estamos vivendo, onde Deus ele vai tratar, segundo a profecia, ou as profecias de Mateus 24, Deus vai tratar com Israel, Deus vai tratar com o mundo e Deus vai tratar com a igreja. É como um relógio. Os 3 ponteiros do relógio precisam estar voltados para Israel,
para o mundo e para a igreja. E quando esses 3 ponteiros marcar o tempo e a hora de Deus, e a palavra grega para isso é kairos, kairos. Kairos é o tempo distinto, é o tempo específico. No grego nós vamos encontrar algumas palavras que elas definem tempo. Uma delas é aion, que fala de era. A outra é cronos, tempo cronológico. E a outra é kairos, o tempo distinto e específico de Deus. E é disso que eu estou falando. É um tempo que ninguém sabe medir, ninguém pode determinar, ninguém pode comandar. Esse é o tempo da vinda do nosso Senhor Jesus, aquela hora de Deus, aquela hora do Pai. Então nós estamos vivendo um cenário assim, um cenário de catástrofes, e digo de catástrofes que tem atingido o mundo sobre muitos aspectos, clima, devastações, enfim, nós temos visto isso atingir o mundo todo, queimadas na Europa, em muitos lugares dos Estados Unidos. Então nós temos assistido uma devastação, é como que, aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, o gemido da natureza, o gemido da natureza, a natureza está gemendo, ela está clamando. Então o que você vê é justamente isso que está acontecendo nos nossos dias. Estamos vendo guerras e rumores de guerras, como você pode ver hoje no Oriente, mas não só ali entre Israel e o Hamas. Hoje o mundo está tomado de 17 guerras locais. Então imagine, o mundo em convulsão. Esses são os nossos dias. E quando você olha os textos escatológicos na Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus é muito clara. Quando você toma a expressão os últimos dias, você começa a perceber como esses últimos dias na Bíblia se enquadra muito bem com o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de apostasia, e uma terrível e profunda apostasia, um desvio da verdade, da superficialidade espiritual, da religiosidade, do espiritualismo. Essas coisas têm ganhado forma, têm ganhado corpo nos nossos dias, e tem gerado uma igreja em convulsão e em confusão. Nós temos visto os verdadeiros fundamentos doutrinários serem desprezados. Aquilo que nós vemos no início da história da igreja, como toda a doutrina apostólica estava fundamentada em Cristo, a doutrina sobre a cristologia, a eclesiologia, a igreja como corpo de Cristo, Cristo como cabeça da igreja, como a pedra fundamental na qual a igreja como edifício está sendo edificada, está sendo construído. E também a eclesiologia, a doutrina da igreja como corpo de Cristo. A doutrina da cruz, no sentido objetivo, no sentido subjetivo, a cruz como princípio eterno em Deus, a cruz na qual o nosso Senhor Jesus morreu com todas as suas implicações. Eu estou apenas fazendo citações, porque cada uma dessas citações requer um tempo maior de exposição, porque aqui nós temos muitos pontos a serem adicionados. Cristo, a cristologia, a eclesiologia, a doutrina da igreja, a doutrina da cruz e a doutrina do reino, que tem a ver com o nosso caráter espiritual, nossa responsabilidade espiritual presente, que tem suas consequências eternas. Esses fundamentos nem são ensinados mais. A grande parte dos cristãos nem sabem que esses 4 fundamentos existem. Eles precisam ser examinados, conhecidos, desfrutados, experimentados. E não somente os fundamentos doutrinários, os fundamentos práticos. A igreja primitiva, ela tinha vida prática, e a sua vida se resumia em 4 pontos. A palavra, que é chamada lá em Atos 2:42, doutrina dos apóstolos. A comunhão, não era uma comunhão social, era uma comunhão espiritual,
era uma comunhão de relacionamentos profundos, de mutualidade, de cuidado, de companheirismo. Havia também a mesa do Senhor, que era a reunião da igreja. A igreja reunia todos os primeiros dias da semana. Esta era a sua reunião. A igreja estava em torno da mesa do Senhor, como que uma celebração de uma realidade espiritual, que era o fundamento de toda a vida e significado e identidade da igreja. E não somente isso, as orações, tantas orações no sentido pessoal e muito mais, as orações no sentido congregacional. Então, tudo isso veio se perdendo, irmãos. E hoje, nos nossos dias, isso é praticamente inexistente. Então, como é que nós vamos falar de avivamento? Porque aí nós corremos o risco de confundir avivamento com movimento ou com aviltamento. O que é um avivamento? O que é movimento? E o que é aviltamento? Hoje, o mundo cristão, o mundo espiritual, a igreja, ela tem uma facilidade para se envolver com movimentos e com aviltamentos, e nunca com avivamento. Por quê, meus irmãos? Porque o preço de um avivamento é um preço de renúncia, é um preço de consagração. O preço do avivamento é nós desentulharmos, isto é, tudo aquilo que não honra o Senhor entre nós precisa ser removido. E isso mexe com ministério, isso mexe com culto, isso mexe com muitas coisas que são como esse bezerro de ouro que o povo edificou. É muito melhor você ter um bezerro de ouro e o povo entretido com ele, do que nós pagarmos o preço por aquilo que honra a Deus. Porque aviltamento é uma vileza, é uma desonra a Deus. Sempre que ocorre algum movimento, eu creio que vocês devem se lembrar que há poucos meses atrás, há um tempo atrás, numa cidade pequena nos Estados Unidos, ocorreu um grande movimento. E isso se espalhou logo pela internet, e uma cidade de 6 mil habitantes, de repente estava com 30 mil pessoas, 30 mil pessoas, dos Estados Unidos e de várias partes do mundo, foram para essa cidade pequena, para aquele avivamento que aconteceu numa faculdade metodista. Irmãos, eu não sei dizer para vocês a quantidade de mensagens que eu recebi, e as pessoas me perguntando: Luiz, o que você acha? Primeiro que eu não tenho que achar nada, eu não vou avaliar uma coisa que eu não estou experimentando, mas procurei dizer para as pessoas que eu esperava que fosse um avivamento. A primeira coisa, que eu espero que seja um avivamento, e que Deus traga mesmo avivamento, mas eu via naquele ocorrido sinais evidentes de um movimento, e movimentos eles são passageiros. Geralmente os movimentos giram em torno de oração e de louvor. Então tem muito louvor, tem muita oração. Então eu sei que isso não vai durar muito tempo, vai acabar. Os cultos naquele movimento duravam 24 horas, 36 horas, 48 horas, 72 horas, ficaram ali por semanas, as pessoas revezando, e uma fila enorme de pessoas querendo entrar. Irmãos, esse tipo de avivamento não é difícil de fabricar, ele acontece. E digo para vocês, durante uma parte da minha vida, há uns 25 anos atrás, eu comecei a visitar vários movimentos que eram chamados de avivamentos, tanto no Brasil como fora. E todos eles hoje eu olho, e para mim foi uma experiência muito importante, que eu tinha muita fome de um avivamento, de conhecer, de experimentar, de poder viver isso na comunidade onde eu servia. Então, eu era tomado por essa ânsia, e hoje o que eu aprendi com tudo isso são movimentos, são passageiros, e o que predomina nesses movimentos? Oração e música. Igreja não é edificada com música, não há uma base naquilo que nós podemos chamar de adoração
do ponto de vista bíblico, que serve para edificar. Nunca Deus colocou na sua palavra adoração como uma forma de edificação da igreja. A igreja não é edificada com adoração. Toda adoração, ela tem que ser elevada para exaltar Deus naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, naquilo que é os seus atributos. Então hoje, meus irmãos e irmãs, o que tem ocorrido? Movimentos e às vezes aviltamentos, muita coisa que desonra a Deus e que as pessoas chamam de avivamento, chamam de obra de Deus. Uma das coisas que nós temos que entender é que Deus não viola o seu caráter, Deus não viola a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que quer dizer que aquilo que Ele fez lá na igreja primitiva é o que Ele deseja fazer entre nós, mas Ele precisa encontrar um povo que queira, um povo que deseje, porque nós podemos amar ler a Bíblia, nós podemos amar orar, nós podemos amar adoração, e tudo isso ser um fim em si mesmo, e não fazer parte da nossa vida devocional. Eu posso amar pregar a palavra, isso pode ser um fim em si mesmo na minha vida, é um meio de vida, é um meio de me projetar. Bom, irmãos, se Deus não existe, isso não tem nada. A questão é que Ele existe e Ele vai julgar as nossas obras. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver que Ele vai julgar a obra de cada um. Cada um. É só você pegar 1 Coríntios capítulo 3, sublinhe a frase, cada um. Ele vai julgar a obra de cada um. Em especial, nós, os irmãos que servimos. Nós que dizemos para a igreja que temos um chamado, que Deus interviu na nossa vida, que nos colocou num encargo de responsabilidade, e Deus não nos colocou nesse encargo de responsabilidade para nós sermos celebridades, para sermos pessoas importantes. Nós não somos pessoas importantes, é o encargo que é importante. Nós não somos pessoas especiais, é o encargo que é especial. Esse é o ponto sério deste assunto avivamento, porque nós precisamos chegar à consciência que nós não estamos vivendo avivamento, que nós necessitamos para a nossa sobrevivência como igreja. Do contrário, nós vamos viver de entretenimentos. Nós precisamos de um programa que funcione para que a igreja não desanime. Nós precisamos ter pessoas funcionando, pessoas fazendo coisas, para que o programa e a estrutura funcione. E sabe quando que o avivamento vai ser experimentado entre nós? Nunca, irmãos. Vamos ficar em busca de movimentos e nunca de avivamento. Quando, no pior, aviltamentos. Esse é o perigo. O perigo são os aviltamentos, que é muito pior do que o movimento. Porque pode haver muita sinceridade em alguns movimentos, muita honestidade, muito desejo de tocar o Senhor. Só que Deus não restaura movimentos, Deus restaura fundamentos. Nunca haverá um verdadeiro avivamento se os fundamentos não forem restaurados. Quero citar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês estudam os livros de Esdras e Neemias, vocês se lembram? Livros de Esdras e Neemias. Toda essa história que se encontra aqui nesses dois livros, e quero dizer para os irmãos que até o primeiro século da era cristã, esses dois livros formavam um só livro na literatura cristã. Para os cristãos era apenas ali, quando veio da Septuaginta, a versão antiga do texto grego da Bíblia, os livros de Esdras e Neemias compõem uma só história, a partir do ano 100 que eles foram divididos em dois livros. Então todos nós sabemos que esses livros, eles tratam de uma restauração, ou da última restauração de Deus ao final de uma dispensação, porque a dispensação da lei termina com a história desses dois livros, especialmente o livro de Neemias. Ali termina a dispensação da lei. Aí nós temos um intervalo de 400 anos, aí depois nós temos o início da dispensação da graça, quando aquele pequeno remanescente
que nós encontramos ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Então é importante você saber isso. E agora, há um detalhe que nós precisamos atentar, que estes livros mostram o resgate de Deus. O que Deus resgata nos livros de Esdras e Neemias? O seu testemunho, testemunho do seu nome. E por quê? O que aconteceu? O testemunho de Deus foi colocado em opróbrio. Tudo aquilo que Deus havia edificado, tudo aquilo que Deus havia realizado durante a história dos patriarcas, desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus escolheu um homem, tirou Abraão da terra de ídolos, e Deus lhe deu uma visão no seu interior de uma terra, e lhe prometeu um filho, e lhe prometeu uma nação. Ele disse que essa nação seria o seu povo, essa nação seria uma bênção na terra. Então nós temos a história de Israel aqui, quando Deus começa com Abraão, Isaque e Jacó. Depois nós temos o povo de Israel no Egito, e Deus levanta Moisés e resgata esse povo do Egito. Eles peregrinam durante 40 anos, por 42 estações, que saem de Ramsés e vão até os campos de Moabe, e eles entram em Canaã e tomam posse de Canaã. E ali Deus estabelece o seu povo na terra. Aí depois nós temos, mais na frente, o período monárquico, quando a nação de Israel escolhe um rei, Saul. Porém esse não era o homem que Deus queria, e Deus levanta Davi, homem segundo o seu coração. E Davi queria edificar uma casa para Deus, e Deus disse: não, Davi, você não, você tem as mãos manchadas de sangue, mas o teu descendente. Só que Deus não estava falando de Salomão, Deus está falando de Cristo. Ele me edificará uma casa. Davi compôs um salmo muito lindo sobre isso, o Salmo 132, quando ele diz que ele não daria descanso aos seus olhos, enquanto ele não encontrasse um lugar de repouso para o Senhor. E nós sabemos que ele comprou um campo para poder ali edificar a casa de Deus. E a casa foi edificada pelo seu filho Salomão. Essa casa agora era uma expressão do testemunho de Deus na terra. Porque vocês se lembram que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus os levou para o Monte Sinai. Depois de 3 meses que eles saíram do Egito, percorreram 12 estações, de Ramsés até o Sinai, 12 estações. E ali, durante 11 meses, Deus deu a visão da casa, da sua casa e do sacerdócio. Então o serviço da casa, a casa e o serviço, a casa e o sacerdócio, Deus deu a visão para eles. Tudo isso tem a ver com a mente de Deus, tudo isso tem a ver com o propósito eterno de Deus. Então o que acontece? No livro de Esdras e Neemias, a casa estava em ruínas, a cidade estava destruída, seus muros destruídos, suas portas queimadas, o templo, aquele lugar que representava o testemunho de Deus na terra, estava destruído, estava saqueado. Tudo aquilo naquela casa apontava para Cristo. Toda a revelação de Cristo Deus havia dado pelas medidas, pelos móveis, que Deus mostra para Moisés lá no Monte Sinai. Então, meus irmãos e irmãs, quando você chega no livro de Esdras e Neemias, você vê que aquele estado é um estado de opróbrio, porque você se lembra, lá em 2 Reis, capítulo 22, quando Josias, um rei piedoso, quando se descobriram o livro da lei, o sacerdote Ilquias, ele descobriu o livro da lei que estava debaixo de escombros. Safã, o escriba, tomou aquele livro, leu diante do rei Josias, ele rasgou as suas vestes, e ele conclamou um jejum, ele restaurou a Páscoa, que não era celebrada como uma das festas sagradas do povo, não era celebrada desde o tempo dos juízes, e aparentemente, parece que houve um grande avivamento ali, mas não houve avivamento.
O profeta Jeremias já era profeta há 5 anos. E ele não participou daquilo. Toda a nação aparentemente se arrependeu, mas não havia arrependimento. Porque nós sabemos que o rei Josias morreu. E depois da morte dele, seus 3 filhos e um neto reinaram. E esses reis foram os mais perversos reis que nós temos. Se juntar aí com Acabe, Manassés, eram reis perversos. E Jeremias, durante o reinado desses 4 reis, os 4 reis, Jeremias profetizou. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 36. Você vai ver a história desses 4 reis. Um desastre, uma tragédia. A casa de Deus, que era a expressão do seu testemunho na terra, do seu nome na terra, estava agora entregue à profanação. Então Deus permitiu que a Babilônia viesse e destruísse a cidade, destruísse os muros, destruísse o templo, queimasse o templo, saqueasse todos os utensílios sagrados. E todos os utensílios foram levados para a Babilônia, depositados dentro do templo do deus Marduk da Babilônia. Durante 70 anos o povo de Deus ficou em opróbrio em Jerusalém e no cativeiro na Babilônia. Que tragédia. Então a história do livro de Esdras e Neemias vai mostrar a reação de Deus para poder restaurar o seu nome na terra, o seu povo na terra, a sua casa na terra. Então nós sabemos que o livro de Esdras trata da restauração da casa, começando pelo altar, que é uma figura da cruz. O altar do livro de Esdras é uma figura da cruz. Então, durante 21 anos, eles batalharam para restaurar a casa. Aí depois vem Neemias. Deus levanta Josué e Zorobabel, lá da Babilônia, trazendo o seu povo para poder restaurar a sua casa. Aí depois vem Neemias para poder restaurar a cidade. E ao final do livro de Neemias, no capítulo 12, diz que quando o povo viu a casa, como também Esdras, que restaurou a palavra, o lugar da palavra no coração deles, diz que o povo cantava e se alegrava, que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Percebe isso, irmãos? Então, ao final daquela dispensação, aí nós temos os livros que tratam desse mover final de Deus. O livro de Malaquias, ele é um capítulo dentro da história do livro de Neemias. Eu vou repetir isso. O livro de Malaquias, ele é um capítulo dentro do livro de Neemias, dentro da história de Neemias. Aquele tempo que Neemias ficou 1 ano fora de Jerusalém, e aí voltaram à profanação, e aí que entra o livro de Malaquias, aquelas 7 sentenças de Deus no livro de Malaquias, para poder corrigir o desvio do povo. Então Neemias volta, e ele restaura novamente o povo, ele corrige, e assim o povo de Israel permaneceu. E o que Deus fez no final daquela dispensação, nos ensina sobre o que Deus quer fazer nos nossos dias. Por quê? Porque o capítulo seguinte da história do povo de Deus, qual é? Qual é o capítulo seguinte, irmãos? Olhando honestamente, olhando biblicamente, é o nascimento de Cristo. Podemos dizer assim, é a vinda do Messias. Mas antes, Deus teve que restaurar a sua casa, Deus teve que restaurar o seu povo. E é o que Ele busca fazer nos nossos dias. Se o Senhor não restaurar a sua casa, e a casa de Deus não é isso, a casa de Deus somos nós. Se Deus não restaurar o seu testemunho no meio do seu povo, como nós vamos ter a vinda de Cristo, irmãos? Isso deveria ocupar o nosso coração, isso deveria inquietar a nossa mente, isso deveria mudar a nossa maneira de viver, de pensar, deveria mexer com todas as áreas da nossa vida, porque senão, irmãos, nós vamos ficar falando os mesmos temas, repetidas vezes, quando não tem reação, quando não se tem uma reação, não tem uma resposta, não tem um quebrantamento, não tem uma entrega. Ficamos em torno de estruturas, ficamos em torno de movimentos, ficamos em torno de agendas, de programas, de eventos.
Isso é trágico, irmãos. O Senhor busca ter um povo para si. O Senhor busca ter um povo onde o seu nome é verdadeiramente honrado. E essa honra do nome do Senhor não é nas reuniões do culto, tem que começar nas reuniões, nas nossas casas, nos nossos casamentos. Não adianta nós termos um culto muito bem programado, com casais que já estão divorciados dentro de casa, só não consumaram no cartório e diante do juiz. Não se tem comunhão, não se tem alegria nos casamentos, não se tem amor verdadeiro, não se tem vida de igreja. A gente acha que vida de igreja se resume a culto que nós fabricamos. Não, culto, irmãos, tem que ser algo espontâneo, da realidade da nossa vida, vivida dentro do nosso próprio casamento, que a primeira parte da nossa vida de igreja é o nosso casamento. E olha, irmãos, as estatísticas têm mostrado que o número de divórcio no meio cristão está no mesmo patamar dos ímpios. E como que o Senhor vai avivar? É avivamento de culto? É nós ter cultos alegres, enquanto os casais estão tristes e morrendo dentro de casa? Quando não existe mais companheirismo? Quando não existe mais relacionamento? Já estava ruim, e agora que veio o celular e ficou entre os dois, onde o marido passa mais tempo no celular do que com a sua esposa e vice-versa. E o pior, quando o cônjuge não pode nem chegar perto do celular do outro, quando o cônjuge não tem a senha do celular do outro, já começou a infidelidade, ou com certeza já existe um grave problema aí. Irmãos, como é que nós vamos ter avivamento com uma igreja doente, com casamentos doentes, com relacionamentos doentes? Como, irmãos? Nós não podemos pensar em ter cultos alegres se temos uma igreja triste por detrás desse culto. Detrás dessa cortina tem pessoas infelizes, tem pessoas depressivas, tem pessoas que vivem aí fazendo tratamento psiquiátrico para poder tratar suas emoções, tratar suas inseguranças emocionais. Como nós vamos ter avivamento com uma igreja emocionalmente doente? Pessoas sofrendo de transtorno de ansiedade, pessoas que perderam a visão do trono de Deus, da soberania de Deus. Como que nós vamos ter um avivamento com uma igreja emocionalmente doente, ansiosos? Como, irmãos? Então é melhor restaurar movimentos, é melhor ter o bezerro de ouro. Aqui nós estamos vendo um grande obstáculo ao avivamento. O que Israel preferiu? Onde estava Moisés? Moisés estava no monte, ouvindo Deus, recebendo os oráculos de Deus, para que governasse aquele povo, para que a verdadeira pecaminosidade daquele povo fosse revelada, para que eles pudessem oferecer o sacrifício tendo um significado espiritual nas suas vidas, para que a natureza e o caráter de Deus se revelasse por meio das leis. Era esse o cenário. Mas o povo, quando Moisés demorou 40 dias, eles ficaram impacientes e disseram: faze-nos deuses. É interessante que eles dizem assim: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Essa palavra adiante no hebraico, aqui no capítulo 32, ela é formada pela raiz da palavra peniim, peniel, face. O sentido aqui é muito profundo. Não era simplesmente deuses que fossem adiante deles, não só isso, mas um Deus que eles pudessem estar em torno deles, contemplando a sua face. É isso que eles estavam buscando. E Arão representa o quê? Arão representa aquele tipo de liderança que dá aquilo que o povo quer e não aquilo que Deus quer. O tipo de liderança que busca entreter o povo e não servir Deus ao povo. Arão é o tipo de liderança periférica, superficial, que vive só para satisfazer o desejo de uma congregação vazia.
Então o que Arão fez? Fez aquilo que o povo queria, e não aquilo que Deus queria. Homens de Deus são aqueles que têm um altar com Deus. Antes de pregar para a igreja, eles oram pela igreja. Antes de estar aqui, eles precisam estar primeiro diante da igreja, ou de Deus pela igreja. Homens sérios, homens que sabem o que é o ministério, o preço dele. Ministério não é profissão, ministério é uma função espiritual, é encargo, é unção. Então Arão representa homens que preferem dar para a igreja o entretenimento. Foi o que ele fez, ele tirou do próprio povo para dar ao povo que o povo queria, e o povo ficou girando em torno. Olha o que ele diz, versículo 4, diz que ele fez o bezerro fundido. Então eles disseram: estes são, a Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo o povo dessa euforia que ele fez, ele edificou um altar diante deles, e fez uma proclamação dizendo: amanhã é festa a Jeová. Isso é idolatria, isso é profanação. Arão não é inocente aqui, ele não foi tomado pela ansiedade do povo, ele satisfez a ansiedade do povo, e é isso que tem acontecido, irmãos. Infelizmente, é isso que eu chamo de aviltamento. Nós precisamos hoje dizer para o povo que nós precisamos arrepender-nos do que somos, reconhecer nossas falências espirituais e pedir ao Senhor que abra o seu céu sobre nós, que Ele venha restaurar entre nós os fundamentos doutrinários, os fundamentos práticos, que nós venhamos estudar sobre isso, gastar tempo em torno disso, gastar tempo em torno do Senhor, e não ficarmos, irmãos, em torno de programas, em torno de bezerros de ouro, em termos de entretenimento, porque é isso que o povo busca, isso satisfaz. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude nessa hora. Se os irmãos decidiram ouvir esse assunto sobre avivamento, considere esta palavra. Esse não é um assunto qualquer, ele é urgente. Uma igreja que não busca avivamento, ela está na contramão da obra de Cristo na terra, da obra de Deus na terra, da obra do Espírito Santo nela. E é fácil dissimular, irmãos, é fácil dissimular a espiritualidade. E quando você dissimula a espiritualidade, vira espiritualismo. Quando você tenta dissimular o verdadeiro cristianismo, você cria religiosidade. O povo fica dissimulado, fica usando máscara, não há crescimento espiritual, não há crescimento. Esse é o grande problema, é quando nós não percebemos que estamos na contramão da obra de Deus, não percebemos a urgência do coração de Deus. Sabe o que nós produzimos? Religiosos, espiritualistas. Quando o nosso Senhor Jesus veio, Ele iniciou o seu ministério, qual foi o grande obstáculo que Ele teve que enfrentar? Os religiosos espiritualistas. E você vai ver muitos espiritualistas chegarem aos pés do Senhor. Lembra aquele jovem rico, que o Senhor Jesus se encontra com ele, e ele faz uma pergunta importante para Jesus, sobre a sua salvação, sobre a sua fé. Jesus mostra para ele o caminho, Jesus dá para ele os princípios básicos. Ele diz: eu já fiz tudo isso. Mas havia um Deus no coração dele, que era a sua riqueza. Então o Senhor Jesus diz para aquele jovem rico: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue. Na verdade, nosso Senhor Jesus, Ele só tocou na ferida para mostrar para aquele homem que tudo aquilo que ele fazia não condizia com a vida que ele vivia. Porque este é o espiritualista. Ele tem muita teoria de fé, ele tem muita teoria devocional, ele tem muito conhecimento intelectual da palavra. O que ele não tem é a vida do conhecimento, é o poder do conhecimento. Porque a vida e o poder do conhecimento é transformador. É isso que nos transforma, é isso que nos humilha, é isso que trata com o nosso ego, é isso que nos quebranta, é isso que mostra que eu, como marido, eu preciso ser esmagado pela cruz e pela palavra de Deus.
Que você, meu irmão, da mesma forma. Você, minha irmã, da mesma forma. Porque nós queremos viver sempre no nosso natural. No nosso natural nós fracassamos. Como homens, como esposos, como esposa, como pais. Nós fracassamos em todo sentido. Por isso Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Lá em Filipenses capítulo 1, ele fala de Cristo ser engrandecido no seu corpo. Cristo sendo engrandecido no nosso corpo. Esse é o único meio, irmãos. Na nossa vida natural, a gente vai fracassar todos os dias. Nós vamos falhar todos os dias. E não vamos nos arrepender. A gente finge arrepender. É como o Senhor diz lá no livro de Osés, que o arrependimento de Efraim é como a brisa da manhã, que cedo passa. A gente só arrepende para pecar de novo. O arrependimento vira uma desculpa. Arrependimento na Bíblia é mudança de caminho, é mudança de vida. O arrependimento na Bíblia não é remorso. O arrependimento na Bíblia é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é você arrepender do pecado, é você abandonar o pecado do qual você disse se arrepender. Não é você ficar em torno dele. Você pensa que o arrependimento, ele faz uma limpeza quando você volta para aquela sujeira. Isso não é arrependimento, irmãos. Não é arrependimento. Você está enganando a si próprio. Nossa vida natural, em nossa vida natural nós vamos fracassar todos os dias. Por isso nós precisamos de Cristo como nossa vida. E como eu posso ter Cristo como minha vida? Deixe-me concluir rapidamente esse ponto com vocês aqui. Abra comigo suas Bíblias aqui em Filipenses. Vamos fazer uma viagem aqui rápida por esse livro, tão pequeno, porém cheio de tantas riquezas espirituais. Aqui nós temos um caminho maravilhoso para o avivamento. Veja no capítulo 1. Olhe comigo aqui, por favor, o versículo 20 e o versículo 21. Segundo a minha expectativa, ou ardente expectativa, eu quero que vocês olhem esta frase, porque em muitas Bíblias está assim, expectativa. No texto original não está expectativa, está ardente expectativa. É algo que arde, é algo que queima, é algo que abrasa o meu coração. Então, se eu coloco expectativa, eu posso diminuir o significado do texto, a minha ardente expectativa. Só que ele acrescenta uma coisa a mais aí, e esperança de que nada será envergonhado, com toda a ousadia, como sempre. Assim agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí vai dizer, pois para mim o viver é Cristo. Então veja como esse livro, ele vai criando uma conexão do que é vida devocional. O que é vida devocional, irmãos? Talvez seja esse ponto onde nós mais temos falhado. Vida devocional. Porque a gente confunde vida devocional com vida religiosa. Vida devocional não é vida religiosa. Vida devocional é um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quando eu falo com Deus aqui, eu estou incluindo o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o elo, ele é o Espírito da comunhão, ele é o Espírito que veio nos habitar, ele veio nos habitar, porque, irmãos, a salvação de Cristo, ela tem dois lados. Ela tem um lado onde ele nos salvou na sua morte, ele tratou com a questão da justiça de Deus, onde nós não tínhamos condições de satisfazer essa justiça, e segundo essa justiça, nós estávamos condenados eternamente, não haveria a menor condição de nós sermos livrados do inferno. Segundo a justiça de Deus, nós éramos filhos da ira, está lá em Efésios capítulo 2, filhos da ira,
nós estávamos condenados, como filhos da ira. Não havia nada que pudesse, de nós mesmos, remediar a nossa condição diante de Deus. E é disso que trata a cruz, a morte de Cristo. Ele morreu por mim e por você. E nele nós fomos feitos justiça de Deus. Por causa da sua morte, nós estamos justificados diante de Deus. Por causa da sua morte, nós estamos livres da culpa e da condenação do pecado. Foi isso que ele fez no trono, na cruz. Foi isso que ele fez na cruz. Mas a sua obra ainda não terminou. Por mais que ele dissesse lá na cruz, está consumado. Sim, no que diz respeito à justiça de Deus, à condenação do inferno, no que diz respeito à condição que nós estávamos, como filho das trevas, num império de trevas, numa condenação eterna, tudo está consumado. A sua morte resolveu tudo, mas a sua morte abriu um caminho para o trono. Agora tem a salvação pela vida. Salvação pela vida. Ele nos salvou pela sua morte, agora ele nos salva pela sua vida. Lá na cruz ele foi o nosso Salvador, lá no trono, porque ele é um rei, sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele é um rei, ele é um sacerdote rei. E lá no trono, ele está nos salvando pela sua vida. É esse processo que eu e você estamos vivendo agora. Esse processo envolve transformação, conformação e glorificação. Transformação. Ele está transformando a nossa mente, o nosso viver aqui nessa terra. Nós não somos mais seres naturais, nós somos seres espirituais. Nós não somos mais destinados a este mundo, nós somos destinados a uma pátria celestial, uma pátria superior. Este corpo corruptível será revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Nosso corpo, esse corpo aqui, será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. E nós teremos um corpo de glória, como aquele corpo que o nosso Senhor Jesus assumiu na ressurreição. Nunca a glória dele, mas por causa da glória dele, da glória da sua vitória, ele está nos conformando à sua própria vida, à sua própria vida. Nunca como ele, nunca teremos a glória dele, nunca teremos a sua onipotência, mas estaremos eternamente na sombra da sua glória, eternamente. Então é isso que nós temos que entender, a salvação pela vida. E essa salvação que o Espírito Santo veio nos habitar. Aquele que sempre eternamente foi Deus com Deus, agora ele foi enviado para fazer toda esta obra, engrandecer Cristo na nossa vida. Este é o grande avivamento dos nossos dias. Se nós não entendemos essa doutrina, se isso não for a minha vida hoje, Cristo não for engrandecido na minha vida, porque nós muitas vezes somos tomados pela mediocridade. Irmãos, quem nesse lugar aqui não está sofrendo? Quem aqui não está vivendo uma grande crise, até mesmo existencial? Nós, como qualquer outra pessoa, sofremos. Olhe para os homens de Deus, tome Elias, lembra de Elias? Elias entrou num estado de autocomiseração tão grande, que foi um homem tremendamente usado por Deus, ele se viu tão medíocre, que ele fugiu de Jezabel. Chegou um momento na vida do Elias, imagine, irmãos, quando ele estava em Serepta, ele percorreu 150 quilômetros a pé. Elias, ele sai de Querite, onde ele estava, e ele vai até Serepta. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Reis capítulo 17, você vai ver isso. Deus usa Elias, traz juízo sobre Israel, e o que acontece? Ele vai para Querite.
E lá em Querite ele permanece. E depois ele anda 150 quilômetros até Serepta, a céu aberto. E ele era o homem mais perseguido por todo um exército. Havia um exército procurando Elias. Não conseguia encontrá-lo. Aí ele foi para a casa de uma viúva. Ele sabia o que era o poder de Deus. Ele sabia o que era o poder de Deus. Ele era um homem que ele orava e o fogo do céu descia e queimava exércitos. Mas chegou um momento que ele entrou numa depressão, num estado de autocomiseração, de mediocridade. Ele chega a dizer que ele havia ficado sozinho, só tem eu. Lembra quando você passa por esses momentos, de você achar que você é a pior pessoa do mundo, que ninguém está sofrendo igual você está sofrendo, que Deus te abandonou, que as suas orações não são mais ouvidas, esse esgotamento espiritual, todos nós passamos por ele, e muitos talvez estejam passando agora. Lembra de Jeremias? Lá no capítulo 20, sabe o que ele chega a dizer para Deus? Me enganastes, e eu fui enganado. Ele chega a dizer isso para Deus, de ver o mal prosperar, ninguém ouvia. Ele profetizou 40 anos, ninguém deu crédito, não tinha efeito suas palavras. Ele só via degradação, imoralidade, perversidade, o mal prosperando. Ninguém cria nas suas mensagens. 40 anos, ele não via resultado. Chegou um momento, ele se deprimiu. Ele disse: enganaste-me, e eu fui enganado. Mas se você olhar a história desses dois homens, a depressão deles não prevaleceu. Jeremias chega a dizer assim, nesse mesmo contexto: só de pensar em não falar o teu nome, um fogo me queima por dentro. Nós, irmãos, não temos o direito de sermos tomados por transtornos psicossomáticos. Nós não temos, podemos passar. Você pode passar, você não pode ficar. Depressão pode bater à porta do meu coração, por algum momento pode me abalar, mas não vai me destruir. Sabe por quê? Porque o meu Redentor vive, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, porque o trabalho dele é engrandecer Cristo no meu corpo, na minha vida. Eu tenho que olhar para esses textos. Para mim o viver é Cristo. Então você tem que se deixar tratar, você tem que crer na palavra de Deus, porque eu digo algo para você, uma coisa que a depressão faz é produzir incredulidade no coração de uma pessoa, especialmente cristão, fica incrédulo. A depressão por si só já torna tudo cinza diante de você. Você perde amor a você mesmo, você perde amor às pessoas, mas também não deixa de ser uma doença que torna a pessoa ególatra. Ela começa a ficar centrada nela. Isso não é de Deus. Eu sei que é uma doença psicossomática, como nós temos doenças neurológicas, doenças cardíacas, essa é uma doença psicológica, psicossomática. Mas eu digo para você, essa doença ela te minimiza, diferentemente de uma doença cardíaca ou qualquer outra doença. Essa doença, ela ataca a sua espiritualidade, ela destrói a sua fé, ela destrói o poder da palavra no seu coração. Então, se ela vem destruindo a palavra de Deus, você tem que usar a palavra de Deus para destruir a depressão, destruir os transtornos de ansiedade, que tenta destruir a sua fé. Lembra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos. Nós podemos até passar por ansiedade, outra coisa é andar, e a palavra andar ali, peripatel, significa um estado de espírito, uma condição de vida. A nossa condição de vida é Cristo, não é depressão, não é ansiedade. Aí a decisão é sua, você que decide o que você quer. Então veja, Cristo é engrandecido no meu corpo. Então aqui no capítulo 1 é isso. No capítulo 2, você vai ver Paulo dizer assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de espírito, se há alguma misericórdia e compaixão, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Aí ele vai dizendo algumas verdades muito interessantes, mas quando chega
algumas exortações impressionantes. Quando chega no versículo 5, ele diz: tende em vós este mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Que ele, sendo igual a Deus, ele não subsistiu ele subsistindo em forma de Deus, não julgou abrir mão dessa comunhão. Seria aqui o que Paulo está dizendo. Ele não usurpou isso. Sabe o que ele fez? Ele se esvaziou. Ele não se prendeu ao fato dele se subsistir como Deus. Ele abriu mão por causa de nós. Ele não usurpou o fato dele ser Deus com Deus. Ele abriu mão. Ele abriu mão de todas as suas insígnias de glória. Aí ele vai dizendo aqui, ele se esvaziou, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando obediente até a morte de cruz. Ele se esvaziou. Ele não se agarrou às suas insígnias de glória. Essa é a vida que nós somos desafiados a viver, a vida de Cristo, a vida que não se apega a glórias, a vida que não está agarrada a glórias, mas que está disposta a esvaziar. Sabe para quê? Para ser obediente, para experimentar o trabalho da cruz. E muitas vezes nós não queremos o trabalho da cruz, nós queremos a glória da cruz. Só que a glória da cruz é o que nós temos aqui nesse capítulo 2, é o esvaziamento. Nosso Senhor Jesus nos disse assim: vocês querem me seguir? Outra forma de dizer, vocês querem ser os meus seguidores? Negue-se a si mesmo, está aqui. Tome a sua cruz, siga-me. O que é cruz? Muitas vezes, algumas vezes, você ouve alguém dizer assim: o meu esposo é uma cruz que eu tenho que carregar. A minha esposa é uma cruz. Primeiro que você não entendeu o que é a cruz. Você não sabe o que é a cruz. Outra coisa, você está usando a cruz como uma forma de amaldiçoar o seu cônjuge. E essa é uma prova de que você está completamente fora da obediência de Deus. Muito cuidado com isso, irmãos. Porque aqui está o ensino de Paulo. Nós precisamos ser tomados pela vida de Cristo. E ser tomados pela vida de Cristo é permitir o esvaziamento da nossa vida natural. É tomar o caminho da cruz. Como que nós vamos experimentar avivamento se Cristo não está sendo engrandecido na nossa vida? Porque, irmão, se Cristo não for engrandecido na minha vida, qualquer glória que eu experimente dele, eu vou me exaltar. Você já viu aquelas pessoas que gostam de contar seus testemunhos? A pessoa experimenta um milagre grande na vida. Aí o que ela faz aquele milagre? O seu ministério. Aí sai contando para todo mundo: eu fui curado disso. E lá no meio dos irmãos, tem alguém que está sofrendo o mesmo mal, só que Deus não curou ele. Ou às vezes tem o irmão que perdeu a sua esposa daquela doença, da qual aquela pessoa está se vangloriando. Parece que Deus é bom para ela e não é bom. Sabe o que é isso, irmãos? Espiritualismo. Porque nós não somos chamados para pregar nós mesmos. Ou aqueles irmãos que gostam de exaltar a sua vida material: irmãos, eu estava sem emprego, Deus me deu emprego, me deu casa, me deu carro. E tem um irmão ali que ainda mora de aluguel a vida toda. Deus é mais Deus para esse do que para aquele. Isso está errado, irmãos. Nós precisamos conhecer a glória pelo esvaziamento do nosso homem natural, para que Cristo seja engrandecido. O que tem que ser engrandecido em nós não é as bênçãos de Cristo, é o próprio Cristo. Não são as doações, é o doador. Mas Cristo sendo engrandecido na minha vida, envolve quebrantamento. Escute bem, Cristo sendo engrandecido na minha vida, envolve quebrantamento. Quebrantamento do homem interior. Todas as pessoas que estão experimentando esta fome por Deus, esse avivamento pessoal, estão experimentando esse esvaziamento que tem produzido quebrantamento. Escute isso, irmãos. Pessoas cheias de si, pessoas cheias de espiritualismo, de religiosidade, nunca saberá o que é um avivamento. Avivamento é o quebrantamento do homem interior.
Avivamento é Cristo sendo engrandecido, meu homem natural sendo esmagado, eu experimentando esvaziamento, para que eu viva uma vida de obediência. Vida de obediência é vida de avivamento. Deixa-me colocar um outro ponto aqui no capítulo 3. Olhe, por favor, o versículo 12 a seguir. Paulo diz: não digo que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, a palavra perfeito aqui é maduro, mas vou prosseguindo para ver se também poderia alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. O sentido aqui, para que eu fui tomado. A palavra aqui é capturado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a sua grande batalha era ser capturado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo ter ainda alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto aqui, especialmente, esse versículo 14, ele fala do que é um avivamento. Avivamento é isso, é essa experiência. Paulo diz: olha, eu não alcancei, eu não cheguei ainda à plenitude da maturidade, mas eu estou correndo. Como é possível nós, como cristãos e como igreja, no sentido pessoal, no sentido congregacional, não nos importarmos com isso, não permitir que sejamos tomados por Cristo, não permitirmos que a vida de Cristo venha a ser engrandecida na minha vida, que a minha vida em Cristo me leve a um esvaziamento natural para que eu encontre o caminho da obediência, que é o caminho da cruz. Encontrando isso, eu vou ser tomado por Cristo Jesus. E aí eu sim, irmãos, eu vou conseguir ver o quanto eu tenho que ser trabalhado como esposo, como eu tenho que ser trabalhado como homem, com as guerras que eu tenho na mente, diante dos meus olhos, na minha carne. Como você vai ser tomada por Cristo, e a vida de Cristo vai te levar a uma vida de quebrantamento, de obediência, do trabalho da cruz, e você vai ver quantas coisas erradas reside na sua vida, e a gente começa a dar desculpa: é o meu temperamento. Não é o seu temperamento, é a sua falta de esvaziamento, é a soberba. Mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pior que se você morrer assim, você pode ir até para o inferno, pode ser que você nunca tenha convertido, porque a gente tem essas teorias de temperamento: eu sou assim, irmão. Não, Cristo transforma, vida transformada, uma vida tomada por Cristo, vida de quebrantamento, vida de rendição. Como é que você se contenta em ser um homem, uma mulher, que sua vida cristã só se limita no tempo que você fica sentado nesse lugar aqui, ou dando o seu louvor para o Senhor? Eu esqueci o nome do irmão, até poucos dias eu lembrei dessa história, mas eu não consigo me lembrar agora, que ele contou a história que um dia a irmã chegou na casa, na congregação, na casa dele, com a mudança e os meninos, e disse: irmão, eu quero morar lá no local de reunião. Eu disse: mas o que aconteceu? Falou: não volto para casa, eu quero morar lá, e eu quero que o senhor convença meu marido aí também, porque lá no local de reunião, meu marido é uma bênção. Irmãos, eu falo para vocês, nós precisamos parar com isso, parar de simular a vida cristã. Você tem que deixar Cristo ser engrandecido na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Você tem que ser uma luz e não trevas. Você não pode viver a vida que você tem vivido. Como nós vamos experimentar avivamento com tanta dissimulação, com tanta hipocrisia, com tanta falta de crescimento espiritual, com tantos ídolos no nosso coração? Como que vamos experimentar avivamento, irmãos? Jesus passou aqueles 3 anos e 6 meses pregando o evangelho do reino, e lá em Lucas 19, ele dá uma palavra tão dura, ele diz assim: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. 40 anos depois que ele falou essa palavra, sabe o que aconteceu? O general Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade,
derrubou os muros. Imagine, sabe quando que os judeus voltaram para a sua terra por direito? Isso foi no ano 70 depois de Cristo, só no dia 14 de maio de 1948. Imagine, quantos séculos, mais de um milênio. Então nós temos que observar que o mesmo Senhor Ele está falando a nós hoje, que nós precisamos experimentá-lo como nossa vida. Nós temos que permitir que Ele seja engrandecido, nós temos que ter Ele como nosso alvo. Você precisa prosseguir, não pare. Na vida cristã, quando você acha que para, é porque você já retrocedeu. Se você deixou de perseguir o alvo, se você parou de buscar uma vida de oração profunda, uma vida espiritualmente verdadeira e não religiosa, se você parou, você já retrocedeu, você perdeu o alvo, você está como um barco à deriva. Não é o culto que vai te ajudar, não é as reuniões da igreja que vai te ajudar, porque nós podemos nos envolver nas reuniões da igreja para nos esconder e não ser uma bênção ali, e não estar vivendo a vida cristã ali. Paulo disse: eu não alcancei a maturidade, mas eu estou persistindo, eu estou prosseguindo para alcançar aquilo para o qual um dia eu fui alcançado. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. A palavra soberana ali vem de um vocábulo no texto grego que se fala de uma ascensão, uma vocação ascensional para o alto. Nós temos, irmãos, que ter uma mentalidade celestial. Nós temos que ter uma mentalidade celestial, nós temos que ter uma perspectiva eterna governando os nossos afetos, para nós sermos livres desse mundo. Senão, meus irmãos, essa palavra que eu estou falando para vocês, ela vai morrer antes de vocês chegarem em casa. E sabe o que acontece? Nós vamos continuar aqui, porque já tem a programação para o próximo ano, já tem a programação de todas as reuniões. E daí? Será que um dia nós não vamos encontrar o Senhor face a face? E Ele não vai julgar as nossas obras, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele fala que a obra de cada um vai passar pelo fogo da justiça de Cristo. Não é os nossos pecados, é as nossas obras. Então nós precisamos, irmãos, entender que se queremos experimentar um avivamento, ele não vai começar o culto. Não vai começar no culto. Primeiro ele vai ser pessoal, ele vai ser individual, porque eu posso aqui chegar e ver todos os irmãos pulando, gritando, eu chego e pulo no meio também. Eu volto para Goiânia e vou dizer: irmãos, lá em Cidrolândia está acontecendo algo, eu participei daquilo lá. Participei de quê, irmãos? Será que eu tenho a capacidade de pegar o que Deus está fazendo aqui e jogar lá dentro da comunidade em Goiânia, onde eu sirvo? Claro que não, irmãos. Isso é pessoal. O Senhor vai começar a tratar com a sua palavra, nos levar a um esmagamento. Isso vai começar a mudar na sua vida. É um mudando ali, outro mudando lá. É você vendo as mazelas no interior do seu coração. Aí começa uma disposição de alegria para servir. A nossa liberdade e franqueza para confessar os nossos pecados e dar nomes a eles. Aí os nossos pecados vão ter nomes. Nós vamos quebrantar diante do Senhor. Naturalmente, quando isso estiver acontecendo, esse esvaziamento, por outro lado, um amor mais profundo pela palavra, pela devoção na palavra, um amor mais profundo pela oração. Quando falamos de oração, isso tem que causar no nosso coração aquele palpitar gostoso de emoção, de serviço, de alegria. E aí, irmãos, o Senhor começa a fazer algo. Chame isso do que você quiser, mas é o mover de Deus, onde Ele está restaurando o seu nome, sua presença e a sua glória no meio do seu povo. É isso que o Senhor busca entre nós, irmãos. É isso que Ele anela alcançar entre nós. Nos livrar desse ambiente do bezerro de ouro, onde nós fabricamos uma religião e ficamos em torno dela, e chamamos isso de Deus, de culto, de adoração, de ministério da palavra. Não é, irmãos. Eu espero que o Senhor, de alguma maneira, esteja falando a cada um de nós aqui. Que Deus vos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esse tempo aqui, Senhor.
Fale com a tua igreja. Fale com cada vida aqui, Senhor. Sabemos da seriedade deste assunto. Ele é profundamente perscrutador. Então vem e perscruta o nosso interior, Senhor. A minha vida, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Senhor, nós não podemos continuar da mesma forma. Engrandeça o teu filho na nossa vida. Tome a nossa vida, Senhor. Leve-nos pelo trabalho da tua cruz ao esvaziamento, para que nós venhamos encontrar o caminho da obediência ao Senhor. Porque se é o desejo do Senhor, de que nós sejamos cheios do Espírito, vivamos esta vida avivada, então, Senhor, se estamos vivendo o contrário, estamos em desobediência, vem, Senhor, trata conosco, corrija-nos, ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Fale com esta comunidade aqui, Senhor, em nome de Jesus.